Eu parafrasearia esse texto dizendo: tudo o que você pode possuir, os pais podem lhe dar, o dinheiro pode comprar. Mas se há alguma coisa que pode lhe completar, isto só Deus pode lhe dar. Eu penso que Salomão está estabelecendo aqui um marco inicial da nossa caminhada com Deus. Para você, jovem, talvez para você que já viveu um tempo suficiente para pensar: eu já poderia ter casado, ou eu já deveria ter me casado, e talvez até em algumas circunstâncias muito particulares, eu já deveria ter me casado novamente. Partimos do princípio de que tudo vem do Senhor. E não podemos abrir mão da convicção de que tudo o que vem do Senhor é bom. Muitas vezes nos inquietamos, nos rebelamos, nos revoltamos. Não é porque Deus não nos dá o que nós queremos, é porque o que nós queremos não é o que Deus está nos dando. E como filhos insaciáveis, ou talvez ingratos, estamos sempre achando que há um débito da parte de Deus para conosco. E não temos um coração grato e reconhecido de que o que Deus é, já nos supre de tudo. O que acontece é que se nós não corrigirmos a origem, eu gosto sempre de lembrar isso, que quanto maior a distância percorrida, 1 grau faz muita diferença no final. Por exemplo, se um avião sai daqui do Rio de Janeiro para Nova York, e na saída, ele, por um equívoco, altera a sua bússola em 1 grau, é possível que lá em cima, ele desvie-se alguns milhares de quilômetros de Nova York. Portanto, se nós não corrigirmos a nossa bússola na origem, não adianta. Porque se enquanto não corrigirmos a essência do nosso querer, enquanto não ajustarmos o foco do que é tudo para nós, Deus pode lhe dar uma princesa ou um príncipe, Deus pode lhe dar o carro do ano, Deus pode lhe dar a casa no bairro mais luxuoso da cidade, Deus pode lhe dar a cadeira principal de uma empresa e você continuará insaciável. Por que muitos têm tão pouco e são tão felizes? Porque já ajustaram o ponto de partida. Porque muitos têm tanto e sentem falta de tanta coisa ainda, porque nunca sabem onde querem chegar. Salomão diz que o que vem do Senhor é bom. Aprendemos com a Bíblia, como sempre. E é uma história de amor, namoro, noivado e casamento, que nos ensina algumas coisas atemporais. Eu volto na tecla, eu não falo de regras, não falo de manuais, não prego passos, mas é possível extrair da Bíblia princípios que norteiam o nosso entendimento, e aí sim, ajuste o nosso foco, ajuste a nossa bússola, o nosso rumo do começo. Gênesis 24. A bela história de amor entre Isaac e Rebeca. E eu quero para você, jovem, solteiro ou casando-se, para você, irmão ou irmã, casado, para você, pai ou mãe, filho, que tem filhos nesta fase, para você que talvez, como eu disse, por circunstância diversa e muito pessoal, pense em reconstruir a sua vida. A história de Isaac e Rebeca revela alguns princípios que devem nortear nossas escolhas e decisões
no campo da afetividade. E neste campo tão difícil das escolhas. Eu preciso da sua paciência agora, porque talvez você nunca tenha lido esse capítulo todo. É um capítulo longo e nós vamos ouvir uma história agora. Se a sua versão for diferente da minha, eu vou tentar ler da forma mais entonada possível para mostrar a você que é uma história de amor. Então até prefiro que você não acompanhe na sua versão se for diferente da minha, para que você, até se preciso, feche os olhos e veja uma cena, um filme desenrolando na sua mente de uma história de amor, de uma família. Gênesis 24 diz assim: Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: Cuidado, não leves meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: Darei esta terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste, somente não levarás meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me deis bom êxito hoje e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade estão saindo para tirar água. Faz que a moça a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: Bebe, meu senhor. Então com presteza baixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para os braços dela, de peso de 10 siclos de ouro, e perguntou: De quem tu és filha? Diz-me, peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite. Ela lhe respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: Temos bastante palha e ferragem e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe.
Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois tinha visto o pendente e as pulseiras nos braços de sua irmã e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que disse: assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aqui fora? Pois já preparei a casa e lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida, porém ele afirmou: não comerei, até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe: fala. Então disse: sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. E o meu senhor me fez jurar: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa do meu pai e aos meus parentes e tomarás mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não me acompanhar? Ao que ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulher para meu filho dentre os meus parentes na casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento. Se eles não entregarem a ti, estarás livre do juramento que me fizeste. Então hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora dás sucesso à minha missão pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faz que a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: peço que me des de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe também, tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração apareceu Rebeca com o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço que me des de beber. E ela sem demora baixou o seu cântaro no ombro e disse: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços, e inclinando-me adorei e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor para seu filho. Portanto, se agora há vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dizei-o. Se não, também dizei-o, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada podemos dizer, nem de mal, nem de bem. Rebeca está diante de ti, toma, e vai, que ela se torne a mulher do filho do teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras dele, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse: deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram: deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Porém ele lhe respondeu: não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram: chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram-se de sua irmã Rebeca e de sua ama, e de seu servo Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade dos seus adversários. Assim Rebeca se levantou com as suas servas e, montada nos camelos, seguiram o homem, e o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Beer Lahai-roi, pois habitava na terra de Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando-se os olhos, viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos, e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a, e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte
de sua mãe. Três valores que esta linda história de amor nos ensina. Primeiro, independentemente de cada história, Deus tem de ser o centro. Talvez você possa interpretar equivocadamente que na cultura desta época, as famílias escolhiam os noivos. É verdade. Não era incomum isso acontecer, era mais comum do que se possa imaginar. Mas especificamente neste caso, de um príncipe e uma princesa, de um conto de fadas, de um amor que dá certo, Abraão não escolheu a pessoa com quem seu filho deveria se casar. Abraão orou ao Senhor. Abraão tinha princípios, Abraão tinha valores, e Abraão tinha um testemunho a dar. Deus me deu uma promessa, e Ele há de cumprir. Abraão ora. O servo de Isaque, o servo de Abraão, ora. E você percebeu que quando Rebeca chega da casa de sua família, de onde vem Isaque? Do campo de meditar. É difícil não pensar que Isaque estava vindo de um momento com Deus. Meditar significa refletir sobre sua vida. Meditar inclui o processo de quebrantamento diante de Deus e de clamar ao Senhor para que a sua vida, o seu caminho, seja nada mais, nada menos do que o que o Senhor tem para você. Amados, nós não podemos negociar o princípio de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas vêm por meio de Deus. E todas as coisas são para Deus. Em nosso relacionamento, em nosso namoro, em nossos sonhos, em nossos projetos, Deus nunca pode ficar à margem. Uma história de amor bem-sucedida, como mesmo o servo de Abraão disse, uma missão de sucesso, começa com a oração, acontece pela oração e termina como fruto da oração. Abraão pediu ao Senhor que concretizasse seus planos. O servo de Abraão vai à missão e não toma nenhuma decisão, não dá nenhum passo e principalmente pede a Deus evidências. E você leu no texto que as evidências eram infalíveis, inquestionáveis. Tanto eram que diante das experiências, Labão e Betuel disseram, não há o que dizer. Se tudo que você está nos contando assim procedeu, quem somos nós para questionar? E que belo a última cena deste filme. O último momento, quando Rebeca vai chegando e encontra o seu prometido, vindo de onde? Do seu momento de a sós com Deus, do seu silêncio com Deus. Jovens, não existe outra saída e não existe outro começo, se não estabelecermos os nossos planos sujeitos à vontade de Deus. Profecias, revelações, armações, induções, empurrões não funcionam. Oração e a busca de Deus. O que faz um relacionamento acontecer é ajustar o rumo, alinhar o prumo com aquilo que Deus é e fazer dele o centro de tudo. Enquanto Deus não for a essência, enquanto Deus não for o tudo, nada acontece. Uma pergunta aos pais: você ora pelo relacionamento de seus filhos? Você ora pelo casamento de seus filhos?
Você gasta tempo em oração, cônjuges, ou, se for a circunstância, pai ou mãe, se só você tem fé para isso. Coloca diante do Senhor como Abraão fez. Senhor, levanta e mostra e cuida do futuro de meu filho. Há pais que não oram por seus filhos. Há filhos que estão soltos no mundo. Há filhos que estão jogados e que suas escolhas e suas decisões só tomam proporção quando aparece o barbudo em casa. Quando o telefone toca e fala, tio, fulana está aí que a mãe e o pai se lembram que não oraram por suas filhas. Não oraram por seus filhos, não conversaram com seus filhos sobre isso. Acredite, Jane e eu oramos por Letícia já pelo seu namoro. Deverá acontecer daqui a uns 30 anos, mais ou menos. Mas quando nos lembramos dela, fazemos como Abraão, Senhor, prepara o meu coração mais ainda. Mas prepara, Senhor. Deus tem de ser o começo de tudo. E como é bom saber que meus pais oram por nós até hoje. É bom saber que nossos pais nos acompanham em oração, que sabem a data em que nos casamos, que sabem quantos anos nós fazemos, que acompanharam nossas vitórias, nossas conquistas. Pais que estão presentes na vida de seus filhos, mesmo quando seus filhos saem de casa. Abraão orou, o servo orou, e Isaac estava em oração quando Rebeca foi apresentada a ele. Casar com um bonitinho, com a bonitinha é muito bom, mas não é tudo. Se der para combinar as cores é melhor ainda, não é? Se o conjuntinho for completo. Mas Isaac não conhecia, mas confiava. O primeiro princípio que essa história de amor nos ensina é que Deus tem de ser o centro de tudo. O segundo princípio: suas escolhas, jovens e também pais, não podem ser baseadas nos padrões do mundo. O que a televisão está ensinando para os nossos filhos, o que esta geração está aprendendo, pouco tem a ver com os desígnios e os propósitos de Deus para a nossa geração. O mundo do que tem, o tempo do nada a ver, e como eu disse na semana passada, a era do ninguém tem nada a ver com isso, vai influenciando e nossos filhos vão perdendo os padrões de Deus e abraçando os padrões do mundo. E há um princípio que para mim é inegociável. E eu não vou nem pedir perdão se eu falar de você aqui. Porque eu não preciso pedir perdão para falar em nome de Deus. Mas eu quero só dizer o seguinte, talvez eu cause algum desconforto para você agora. Mas eu preciso dizer isso. Abraão não queria, a todo custo, que Isaac tivesse um casamento nos cananeus. É o que nós chamamos, hoje em dia, do casamento misto. Ou você acha que nos cananeus não tinha lá uma menininha bonita para ele? Ou será que nos cananeus, apesar de ser um povo inimigo do povo de Deus, não haveria uma boa família? Porque sempre há exceções. Mas Abraão diz ao seu servo com toda a convicção, e o seu servo assimilou isso e disse isso outras vezes: não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus. Amados, nós negociamos esse princípio. E infelizmente nós estamos pagando algum preço por isso. Talvez numa interpretação muito pessoal, talvez em outra Bíblia que não a minha,
a gente não liga mais e diz, não. Talvez até usurpando a graça de Deus, diz assim, mas Deus pode transformar, Deus pode salvar o meu casamento. Em janeiro deste ano, eu compartilhei um estudo bíblico numa quarta-feira. O perigo do casamento misto. E eu preciso gastar algum tempo aqui sobre isso, mais uma vez. Porque temos de falar sério. Quem acompanha o meu blog, eu postei na semana passada um vídeo promocional de missões, em que, em linhas gerais, diz o seguinte: a taxa de natalidade no meio cristão está diminuindo a cada ano. A realidade é que os casais cristãos estão tendo uma média de 2,1 filho. Eu não sei como é que isso acontece, 2,1 filho. Mas é matemática, né? 2,1. O que é 1/10 de um filho, não é? E os estudos demográficos dizem que, nesta proporção, se não me engano, em 40 anos, haverá um decréscimo acentuado do número de cristãos no mundo, porque não haverá a perpetuação da espécie. A tendência é a diminuição cada vez maior. A estratégia que o islamismo está desenvolvendo é que as famílias muçulmanas têm, no mínimo, 5 filhos. E que na proporção, então, entre filhos muçulmanos e filhos cristãos, dentro de pouco tempo, o mundo será 4/5 muçulmano e 1/5 apenas cristãos. Se entre os casais cristãos, e quando fala-se cristão na pesquisa, não falamos de batistas, não falamos de presbiterianos, em tese são cristãos católicos e cristãos protestantes, por assim dizer. É assustador pensar em números dessa forma, é assustador pensar num futuro próximo a nós, em que, por conta da minha família que só tem uma filha, junto com a sua família que só tem um filho, e nesta proporção, nossos filhos crescerão em um mundo inimigo do Evangelho. Mas o pior é que muitas vezes não precisamos chegar daqui a 50 anos, quando nós ainda já estamos correndo o risco de fazer com que haja inimigos do Evangelho dentro da nossa casa. Novamente, eu só lembrei disso quando eu estava agora, nos últimos momentos antes do culto, e ele já foi embora. Eu ia pedir para o Vitor dar um testemunho aqui, o mesmo casal, porque nós conversamos bastante essa semana. E eu vou falar mesmo sem a permissão dele, porque ele disse que um dia falaria, eu vou adiantar. A Renata casou com o Vitor, e o Vitor não era crente ainda. E eles disseram com todas as letras: pastor, nós fomos a exceção. E a Renata disse: pastor, eu não recomendo isso para jovem nenhuma. E o Vitor disse: pastor, eu era o capeta, palavras dele, na vida da Renata. Eu casei amando-a, mas eu tinha pavor de ouvir de igreja. O culto terminava 9h, 8h30 eu estava na porta da igreja buzinando, insistentemente, irritantemente, porque eu queria que ela viesse embora logo. E eu disse para eles: puxa, vocês têm que contar isso para a igreja? E disse: nós vamos contar o dia que o senhor quiser. Ia ser hoje, mas eu não consegui falar em tempo. Histórias como da irmã Margarida e do irmão Celso são a exceção. E exceções não criam regras. É emocionante, é lindo. Choramos quando o irmão Celso foi batizado, depois de 40 anos em que a irmã Margarida orou por ele. É uma bênção. Mas não se troca, não se negocia a graça da lealdade e da fidelidade. Evidentemente eu tenho que ser muito franco. Casamento com crente não é garantia de nada. Tem muito crente que perturba o juízo do outro. Mas, se casar com crente não é garantia de nada, quiçá unir-se com o jugo desigual, como o apóstolo Paulo diz.
E não há meias palavras. Pior ainda o casamento com o não crente. Há regras. Há exceções, evidentemente. É desobediência? É desobediência. Casamento misto é desobediência à palavra de Deus. E não é uma história do Velho Testamento. O apóstolo Paulo, já no finalzinho da era dos apóstolos, afirmou e confirmou: não vos prendais a jugo desigual. Os riscos na prática, para tentar trazer para a realidade. Isso, questões que eu vivi como pastor de casais. Seu filho nasceu. A família do seu marido é de uma outra confissão religiosa e quer levá-lo lá para o batismo, para a iniciação, seja lá para o que for. Se for católico, para o batismo por aspersão. Se for espírita, por uma iniciação no centro espírita. E você, evangélico, não aceita isso, não concorda com isso. O primeiro circo está armado de discórdia e de discussão. Não venha me dizer que isso não vai acontecer, não, porque acontece. Eu já tive de ajudar vários casais jovens, que a primeira crise foi isso. Pastor, meu filho nasceu e minha sogra disse que só vem no dia da apresentação na igreja se eu for batizá-lo na igreja católica. Agora eu que vou resolver o problema? Você que transgrediu a palavra de Deus, você que desobedeceu, e agora eu que vou resolver o seu problema? Eu disse para a pessoa: eu vou orar por você, para que Deus lhe dê sabedoria na decisão, mas dê testemunho da sua fé. Salve seu casamento e fale de Jesus para a sua família. Diante dos problemas, diante do medo, diante da enfermidade, diante da crise, você vai orar sozinho pela sua casa. Talvez você tenha ouvido a sua mulher que não é crente: para que orar? Vai trabalhar. Ou vai ouvir do seu marido: deixa de ser beata. Irmãos, os problemas são muito piores. Se casar com crente não é garantia de nada, quanto mais correr o risco. Mas pastor, ele é tão bonzinho. A família dele é joia, pastor. Pastor, só falta ser crente. Então falta tudo. Porque quem não tem Jesus vai para o inferno. Imagina o que é você dormir ao lado de uma pessoa, ter intimidade com essa pessoa, entregar o seu corpo a essa pessoa, e saber que essa pessoa não pertence a Jesus, e o dia que ela morrer ela vai para o inferno. As agendas são diferentes. Domingo de manhã você quer vir para a EBD, quer trazer seu filho para a EBD, e o seu marido quer ir para a praia. Se já é difícil sábado de manhã jogar bola, ainda mais domingo de manhã. Pastor, senhor, desculpa, eu tenho que sair correndo porque meu marido não é crente, e não vou poder ficar para a reunião depois do culto, e eu tenho que dar almoço para ele. Eu ouço isso direto. Pastor, o senhor faz casamento misto? Faço. Ainda faço. Vou até colocar, ainda faço. Porque eu ainda acho que é uma oportunidade de falar de Jesus a gente que talvez nunca entre numa igreja. Eu ainda faço casamento misto. Note bem, guarde bem isso, ainda faço. Porque as minhas decepções têm sido tão grandes que pode ser que algum dia eu reveja meu posicionamento. Não faço, e faço não porque concorde. Faço porque o apóstolo Paulo me disse: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Mas eu tenho minhas dúvidas, muito firmes, se a bênção de Deus está plena na união entre julgos desiguais. Sábado à noite, seu marido quer ir para a balada, e você é líder de um ministério na igreja, tinha que estar na igreja, e o seu marido vai para a balada sozinho. Ou então, não ajuda você no seu ministério na igreja. Seu marido não é crente, e você vai dar a festinha de 1 ano do seu filho, e a casa de festa fez uma promoção, a cerveja está de graça. E você fala: mas eu não vou servir cerveja.
porque eu não bebo. E o seu marido diz, vai ter cerveja porque eu que estou pagando. Pastor, me ajuda. Eu não, agora você se vira. Ué, a escolha foi sua. Você quem está correndo risco. É você que optou por desobedecer a Bíblia. E como pastor e conselheiro, como é bom, por pior que seja o problema, quando eu posso colocar os dois diante de mim e dizer, vocês creem em Deus? Cremos. Jesus é o Senhor da vida de vocês? É. Então agora a gente pode conversar sobre a solução do problema de vocês. Podemos orar juntos? Eu sei que você deve estar discordando de mim, mas nem por isso vamos ser inimigos. Mas eu vou dizer para você, disto eu não abro mão. Está na Bíblia. Que Deus abençoe os casais aqui, cujo um dos cônjuges ainda não pertence a Jesus. E se você está aqui, eu espero que você entregue sua vida a Jesus para ver a diferença que isso faz. Mas a você, jovens, não, Diogo, pode deixar, ainda vou pregar mais um pouco. Eu vou pregar mais um pouco ainda. Ainda não é o apelo, não. Mas eu quero só dizer a vocês, jovens, que o risco não compensa. Quero estabelecer aqui 3 princípios. Princípios também que são invioláveis, é o da liberdade. Todas as coisas me são lícitas. Evidentemente que nem todas as convêm. E você é livre, sim. Se quiser casar com quem não é crente, se quiser levar adiante o seu sonho, seu príncipe encantado, sua princesa tão esperada, tão boazinha, mas não é crente ainda, você é livre. Mas seja responsável. Responsável pelos resultados e pelos frutos da sua escolha. Abraão tinha consciência de que havia uma promessa, mas essa promessa estava atrelada a um princípio de lealdade e de santidade. E Abraão fez seu servo jurar. O juramento não era de fazer e levar adiante o projeto de casamento, não. Se você observar bem, o juramento, a mão debaixo da coxa, como um símbolo de intimidade, de pactualidade, era: jure-me que você não vai permitir que meu filho se case com quem não é do meu povo. Nossas escolhas não podem estar baseadas nos padrões do mundo, mas nós precisamos manter firme a nossa convicção de quem Deus é e do que Ele quer para nós. O princípio da fidelidade. Casou-se, vai até o fim. Porque o fato de ser um casamento misto não é desculpa para ninguém dizer que é uma boa razão para o divórcio. Falou em casamento, falou em nome de Deus. Falou em nome de Deus, falou em santidade. E com santidade não se brinca. E como diz o escritor aos Hebreus, seja acima de toda e qualquer instituição, santo, consagrado e puro o matrimônio. Portanto, que ninguém brinque com o casamento. Casou-se, assumiu o risco, levou isso até o fim, não negocie o princípio da fidelidade, pois casamento é coisa muito séria. E só porque você decidiu escolher um dia, quebrar a regra e casar-se com alguém não crente, não é desculpa e nunca será para você desistir do fato de que agora você tem um projeto de vida, ganhar o seu cônjuge para Jesus. Porque será algo muito triste o dia em que um de vocês dois morrerem e saber que vocês passarão a eternidade separados. Um no inferno e apenas o outro na eternidade no céu. O terceiro princípio que eu retiro desse texto é que encantamento não é o compromisso em si mesmo.
Por isso a figura do príncipe encantado e da princesa encantada, de alguém que vai se encaixar perfeitamente naquilo que você almeja, sonhou, não representa a garantia de um casamento bem-sucedido. O tempo passa e o que sustenta o amor é a vontade de permanecerem juntos, pois o tempo passa rápido demais e o viço vai embora, o vigor esvaece, o corpo muda, o tempo se altera. Vem fases na vida em que ou temos o amor como compromisso, ou nada mais sustenta o relacionamento. É por isso, voltando ao texto, que no versículo 58, parece-me que há uma declaração contundente e final. Quando os irmãos chamam Rebeca para perto deles e diz: e aí? Você vai? Parece-me que aqui há uma requisição de retorno e de compromisso. Você vai? Porque se for é para ir de uma vez por todas. Se for é para levar adiante o seu compromisso. Se for é para fazer valer a promessa de Deus para a sua vida. E ela diz: irei. E é por isso então que no versículo 60 diz que eles abençoaram-na e disseram: portanto, que a partir de você haja todo o cumprimento da promessa de Deus e você seja mãe de milhares de milhares. Amados, casamento não é um encantamento. A beleza e muitas vezes até mesmo o fogo da paixão passa pelas lutas, pelo calor, pelas mudanças. O que sustenta o casamento é a vontade de permanecerem juntos. Um dos e-mails que recebi essa semana me fez um questionamento também, muito inteligente. Porque quando falamos sobre compromisso, quando falamos sobre santidade, logo nos vem à mente a realidade do sexo. E como eu disse na semana passada, não podemos ter papas na língua para tratar de assuntos que os nossos jovens estão falando sem papas nas línguas, nos corredores das escolas, na sala de aula, ouvindo dos professores. Então, ou eu perco a vergonha e falo sobre isso e os ensino a encarar isso de forma saudável e santa, ou quem irá ensiná-los será a televisão, seus professores de escola, de curso, e os ensinarão de forma errada. E na semana passada eu compartilhei, aliás, no início dessa semana, eu compartilhei, especialmente com o Jó, mas alguns outros receberam, um texto de reflexão sobre ficar. A moda do beijo, a moda do sexo, a moda da transa sem compromisso, do amor irrefreado. E eu recebi uma resposta: pastor, será que, como um tiro pela culatra, será que alguns dos nossos filhos não estão casando apressadamente, perdendo o timing do compromisso, querendo de alguma forma legalizar uma situação, achando que o casamento serve para legalizar o sexo? E eu disse para essa pessoa: concordo com você. Tenho de concordar que muitos jovens acham que o casamento é para a legitimação da sexualidade, como um indulto ou um alvará. A certidão de casamento é o alvará para a prática do sexo sem a culpa. Nossos jovens precisam ser instruídos de que casamento, e vocês, filhos, precisam aprender que no dia a dia do casamento, se o sexo representa 2% das experiências que vocês vivem juntos, muitas vezes é muita coisa. Enquanto você é adolescente, enquanto você é jovem, tudo acaba na sensualidade, no apelo sexual, no prazer dos corpos, no calor da paixão.
mas isso não reflete o que Deus tem de melhor para a sua vida e não garante a felicidade que dura apesar das circunstâncias. Sexo existe, foi feito por Deus como uma bênção para o nosso corpo, mas Deus o reservou para o compromisso do casamento. Esse texto deixa muito claro, não havia evidentemente nesse contexto a celebração, a festa, e o texto é muito resumido porque eu entendo que o objetivo da narrativa é frisar o modo como Isaac conheceu Rebeca, baseado na oração, fruto da santidade, da exclusividade do povo de Deus, fruto do compromisso. Mas vemos no finalzinho do texto, que só então, depois de tudo concluído, é que Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher e ele a amou. Assusta-me a cultura desta geração que desvirtuou e desprezou a santidade do ato sexual, que banalizou os corpos, que banalizou o prazer, que vulgarizou o físico, a castidade, e por conta disso, bolinou com aquilo que Deus fez de mais sagrado, e que culminaria com a nossa plena realização, a intimidade, o amor, o compromisso. Príncipes e princesas encantados não existem. No reino de Deus, devem existir homens e mulheres dispostos a confiarem e a obedecerem a Deus a qualquer preço. Quando Deus é o centro de tudo, quando nossas escolhas não são baseadas nos padrões do mundo, mas no padrão de Deus. E quando eu faço o segredo da minha alegria e da minha felicidade, não o meu encanto, mas o meu compromisso. É o que faz Isaac e Rebeca um exemplo de história de amor. É o que faz de muitos aqui exemplos de histórias de amor. E é o que pode fazer de vocês também, nossos filhos amados, tão queridos, novas e outras histórias de amor. Quando Deus é o centro, quando o padrão é a Bíblia, quando o encanto é o compromisso. Feche seus olhos agora. Isaac, quando olhou para Rebeca, teve certeza de que aquela era a mulher, aquela era a resposta, porque seu pai orou, seu servo orou e ele orou. Quando oramos, temos certeza. Quando oramos, podemos esperar. Quando oramos, podemos ver. Deus há de julgar a mim e a você. E como eu disse já outras vezes, é possível que esses valores que foram aqui compartilhados não tenham nada a ver com o que você tem ouvido, mas eu não posso abrir mão daquilo que eu creio. É o que Deus quer para você. É a Bíblia que eu leio. É a Bíblia que eu quero viver. É a mensagem que eu aplico para hoje. Sem meias palavras, sem amenidades. Eu digo como o apóstolo Paulo, importa agradar a Deus e não aos homens. Jovens, amados, aí no silêncio do seu coração agora, coloque Deus no centro de todas as coisas. Ele tem de ser o começo, o meio e o fim.
onde começou Abraão, por onde continuou o servo e onde terminou Isaac. Deus é o centro de todas as coisas. Entre os cananeus, por certo, haveria gente muito boa. Entre os cananeus, poderia haver até gente habilitada. Mas Abraão sabia que a plenitude da promessa de Deus estava reservada ao seu povo. Isto é muito sério. Seja responsável com as suas escolhas. Mas eu creio que Deus sempre terá o melhor para você. Você não precisa seguir os seus instintos. Ouça a voz de Deus. Não confie nos seus sentimentos. Confie na vontade de Deus. Aplique-se a um caminhar com Deus. E saiba que o encanto de hoje não sustentará o seu relacionamento, mas é o compromisso, a vontade de fazer dar certo, que levará isso até o fim. Santidade, compromisso, o amor de verdade. Nosso Deus e nosso Pai, diante de tão desafiadora verdade, diante de tão confrontadores princípios, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo complete a Tua palavra em nós. Que Teu Espírito Santo nos toque e nos mova em direção à Tua vontade. Pai, que a Tua misericórdia se derrame sobre nós, fazendo-nos enxergar que há sempre a Tua vontade como a melhor opção. Que o Teu plano é melhor, que os Teus caminhos são superiores. Pai, abençoa os nossos filhos, livra-os das tentações. Pai, se nossos filhos estão andando em caminhos que desagradam o Teu coração, abre os olhos dos pais, abre o coração dos filhos, para que haja arrependimento, quebrantamento e avivamento, Senhor. Converte o coração dos nossos filhos a uma vida de santidade, que eles saibam aguardar o tempo da sexualidade ativa para o casamento, para o compromisso que permanece para sempre. Que nossos filhos saibam ouvir a Tua voz. Que nossos filhos aprendam e desenvolvam sua vida em oração, para estarem sensíveis à Tua direção. Pai, e aqueles que não irão se casar, porque não haverá com quem se casar, que sejam supridos pela Tua presença, que a Tua graça seja tudo para eles. Mas, Senhor, se alguma coisa tem impedido que nossos filhos se encontrem, se vejam, se olhem como Isaac olhou Rebeca e Rebeca o viu, Pai, que Tu quebres as barreiras e que nossos filhos se casem. E casem-se com nossos filhos, para que mantenham viva e acesa a chama da lealdade e da fidelidade a Ti, para que os casamentos sejam santos e completos, como Tu és santo e como Tu és pleno. Pai, ajuda-nos a ensinarmos os nossos filhos, a sermos exemplos para eles. Pai, que nossos filhos olhem para nós, e que nós sejamos exemplos e eles olhem para nós e possam imitar-nos. Pai, abençoa as famílias da Tua igreja, pois ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas que em todo este caminho vejamos a Tua mão a nos conduzir, Teus olhos sobre nós, Tuas mãos a nos cobrir, Teus pés a nos guiar. Que nossas famílias sejam sempre edificadas em Jesus. No nome dEle que eu oro. Amém. Vamos de pé cantar? Eu me coloco à disposição
Estou à disposição. Não sou só pregador, sou pastor, acima de tudo. E a gente pode continuar conversando. A gente pode continuar orando. Pai, eu quero orar com você por seus filhos. Pai, eu quero orar com você pelo desafio que você tem de orientar seus filhos. Jovem, eu quero orar com você sobre suas escolhas. Quero pensar com você sobre o seu futuro. Quero buscar com você a santidade em Deus. Quero, do fundo do meu coração, que este lugar seja um lugar de avivamento, de jovens, filhos transformados, santificados no Senhor, de famílias resgatadas, de lares abençoados por Deus, eu e minha casa servindo ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Podemos cantar de mãos dadas? Como uma grande família. Somos mais do que um povo, somos uma família. Estamos ligados um ao outro. Somos responsáveis uns pelos outros. Estamos juntos, sofremos juntos, choramos juntos. Vemos os nossos filhos crescendo juntos. Construímos nossos lares juntos. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as ajuda-nos a edificar nossos lares, firmes e firmados na rocha. Que a Tua graça, por Jesus Cristo nosso Senhor, o Teu amor que é eterno e imensurável, sem fim,
a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo estejam sobre todos nós, em especial sobre a geração dos nossos filhos, que há de prosseguir e perpetuar a fé em Jesus até que Ele volte. No nome dEle, amém.